E aí, tudo bem? Sou o Fredo Oliva, sou professor universitário, quero voltar a falar de Byung-Chul Han e eu quero continuar falando deste livreto aqui, Capitalismo e Impulso de Morte, Ensaios e Entrevistas, e hoje eu quero abordar o ensaio A Exploração Total do Ser Humano, ok? Então me acompanha nos próximos minutos que nós vamos tentar trazer algumas coisas interessantes sobre esse ensaio. Então, eu começo lembrando que Byung-Chul Han é um filósofo asiático nascido na Coreia do Sul em 1959 e que vive atualmente na Alemanha. É um ensaísta sobre o mundo contemporâneo. Esse ensaio que eu vou abordar agora, na verdade é um artigo publicado pela primeira vez em 2016. Este livro, lembrando que este livro é publicado, traduzido, publicado entre nós aqui no Brasil pela editora Vozes. Ele foi originalmente publicado na Alemanha em 2019, mas traduzido no Brasil em 2021. Então vamos lá, vamos começar a falar então desse ensaio. E eu começo destacando um tema que é a questão da digitalização em andamento no mundo contemporâneo. Então, uma citação da página 41, por exemplo, para ilustrar isso que eu estou dizendo. Ele diz assim: justamente a digitalização crescente da sociedade facilita, amplia e acelera em grande medida a exploração comercial da vida humana. Ela submete âmbitos da vida que até então eram inacessíveis à intervenção comercial a uma exploração comercial. Então, o que acontece aqui? O que ele está chamando de processo de digitalização da vida no mundo contemporâneo? É que nós estamos cada vez mais ligados às redes sociais, estamos cada vez mais comprando produtos através da rede mundial de computadores e com isso nós vamos deixando os nossos rastros, os nossos dados, os nossos desejos, as nossas vontades e, de certo modo, indiretamente, formas de vida, formas de pensar. Então ele está dizendo que esse processo de vinculação da vida ao mundo digital faz com que aspectos da nossa vida que não eram suscetíveis de uma intervenção comercial passam então agora a ser objeto de uma exploração comercial. Ou seja, como nós deixamos muitos dados sobre a nossa vida, esses dados podem ser explorados para fins comerciais. Então, quando eu dou um like numa rede social, quando eu expresso simpatia por um determinado fenômeno num espaço virtual, isso vai sendo juntado a uma série de tantos outros dados que vão traçando um perfil que está ligado à minha idade, está ligado à minha preferência, a coisas que eu gosto, que eu admiro, e isso permite a constituição de um marketing digital dirigido especificamente para aquele sujeito, E, então, por exemplo, vou dar um exemplo da minha própria vida, Nas minhas redes sociais eu sempre deixo os meus likes para as livrarias, para os lançamentos de livros, para os museus, Eu gosto bastante de tomar vinho, então sempre que aparece alguma propaganda de vinho eu deixo o meu like. Então a minha timeline fica cheia de propagandas de livros, de vinho, de museus, de obras de arte. Isso não me incomoda. Há coisas que me incomodam, por exemplo, essas polêmicas de caráter político, por exemplo, as pessoas polarizando para o lado A, lado B, isso me incomoda. Então, toda vez que entra algum tipo de publicação com esse caráter, eu peço para excluir do meu feed, E aí eu toco em frente. Então o sistema naturalmente vai identificando o que eu gosto, o que eu não gosto e vai oferecendo produtos especificamente para atingir o meu desejo, para trabalhar em cima do meu desejo, do meu perfil como consumidor, Bom, um outro tema que aparece aqui é o que ele chama de panóptico digital, O que é o panóptico, Então ele está aqui aludindo
né, ao livro do Michel Foucault, o filósofo francês Michel Foucault, Vigiar e Punir, onde o Foucault faz uma análise do Panóptico de Jeremy Bentham, né, que é um livro do século XVIII que traz um modelo de vigilância, um modelo prisional que procurava o máximo de eficácia na vigilância dessas pessoas que estavam encarceradas. Bom, a gente não precisa mais de um modelo como o modelo do Jeremy Bentham, né? Porque nós agora estamos envolvidos num panóptico digital. Então vamos ver algumas citações e vamos conversar um pouco sobre isso. Ele diz assim, na página 44: o mundo como loja de departamentos se revela como um panóptico digital com controle total. A exploração e o controle totais são dois lados da mesma moeda, né? Quer dizer, se eu me desloco até a esquina e eu estou com um celular conectado à internet, o localizador mostra que eu percorri esse espaço, então ele identifica os lugares onde eu entro, onde eu saio. Se eu entro nas redes sociais, eu dou um like para um determinado produto, o sistema digital, né, identifica o que eu gosto, o que eu não gosto, e assim vai, né? Quer dizer, o dia todo eu estou alimentando o sistema com dados, né? Então, através do celular é possível saber onde eu estive, é possível saber as lojas onde eu entrei, é possível saber que tipo de lugar eu frequento, é possível saber quais são as coisas que eu gosto, quais são as coisas que eu não gosto, e às vezes, através de pesquisas dirigidas, é possível saber até dados muito específicos sobre a minha vida. Então ele está dizendo que essa exploração de dados permanente e, vamos dizer assim, total no sentido de que ela controla o tempo todo aquilo que nós estamos fazendo, permite um controle total. A exploração total permite um controle total, né? E ele diz assim, por exemplo, na sequência, na página 45: hoje, no regime digital, que é como ele define o mundo contemporâneo, a sentença da soberania deveria ser novamente revisada. Soberano é quem dispõe dos dados da rede, né? Então, vamos lembrar que aqui parece que ele está aludindo à filosofia do Michel Foucault, que dividia estratégias de poder entre o fim da Idade Média e início da Idade Moderna, de poder soberania, onde a principal figura era a figura do soberano, né? Quer dizer, o rei representava a expressão do poder por excelência, e o Foucault vai dizer que esse tipo de tecnologia de poder vai ser substituído por um outro tipo de tecnologia de poder que é marcada pela vigilância, né? Que é representada pela metáfora aí do livro, expressa no livro do Jeremy Bentham do século XVIII, que é o panóptico, né? Um sistema prisional voltado para a vigilância. Isso seria uma metáfora da sociedade na qual a gente vive, onde nós estaríamos sendo vigiados o tempo todo. Ele tá dizendo assim, bom, ele está brincando um pouco com essa ideia, né? Não somos mais vigiados, somos nós que entregamos espontaneamente os nossos dados, e a figura do soberano, quer dizer, aquele que sabe tudo, aquele que está acima de tudo e de todos, é quem dispõe dos dados na rede. E a gente sabe que existem empresas que são especialistas em coletar e armazenar esses dados, e esses dados depois então são vendidos com o objetivo de produzir um marketing voltado especificamente para aquelas pessoas, né? Que você quer fazer uma campanha publicitária, então o sistema entrega para você quem são as pessoas dentro daquele perfil que você visa atingir para vender o seu produto. Então, prosseguindo um exemplo aí, eu já mencionei como eu dou os meus likes, né, para as lojas de vinho, para as propagandas de vinho. O sistema já identificou que eu sou uma pessoa que gosta de vinho. Então, quando alguém quer fazer um marketing dirigido para potenciais consumidores de vinho, esse marketing então vai chegar para pessoas como eu. É óbvio que eles têm noção do meu perfil de renda, né, do meu perfil intelectual, do meu perfil escolar, vamos dizer assim, e tudo isso é levado em consideração na hora de dirigir esse marketing, né? E ele diz ainda na página 48, no panóptico,
digital, não estamos simplesmente presos. Somos, ao contrário, nós mesmos os agentes. Isso é bem legal, né? Participamos ativamente da construção do panóptico digital. Até mesmo nos divertimos expondo-nos, ligando-nos ao corpo, como os milhões de seguidores do movimento Quantified Self, e pondo voluntariamente nossos dados corporais na rede, né? Me parece que é voluntariamente entre aspas, porque é lógico que a maior parte das coisas nós fazemos voluntariamente, mas muitas coisas fazemos com uma certa voluntariedade, mas porque não temos opção, né? Quer dizer, eu posso escolher ficar sem rede social, mas isso vai criar um outro problema para mim, que é um certo isolamento digital, né? Uma certa dificuldade de estabelecer alguns relacionamentos que são fundamentais para conseguir sobreviver na atualidade. Então, não sei até que ponto nós somos completamente livres para escolher ter ou não ter redes sociais, e o quanto nós colocamos ou não colocamos voluntariamente os nossos dados. De certo modo, nós somos coagidos a colocar os nossos dados nas redes. Depois, então, ele aprofunda esse tema da exposição voluntária, né, na página 49, se vocês quiserem, um trecho para ilustrar isso, né? Na época do censo, ele está se referindo a censo aqui, começando com a letra C, né, de coleta de dados promovida, né, oficialmente pelos governos acerca da população, né? Então, tentar avaliar idade, tentar avaliar perfil socioeconômico, ou seja, alimentar o governo de uma série de dados para poder estabelecer políticas públicas, né? Então ele diz assim: na época do censo acreditava-se que se tratava de uma oposição do Estado na condição de instância dominante que queria questionar os cidadãos contra as suas vontades. Essa época já se foi há tempos. Hoje nos expomos voluntariamente, sem qualquer coação, sem nenhum decreto. Colocamos voluntariamente todos os dados e informações possíveis sobre nós na internet, sem saber quem, o que, quando e para qual oportunidade se sabe, né, alguma coisa, se sabe algo sobre nós, né? Então, bom, nós tivemos em alguns momentos da história pessoas se rebelando contra o censo, pessoas se negando a oferecer os dados para o censo, pessoas resistindo às políticas oficiais de coleta de dados, naturalmente porque as pessoas tinham a intuição de que esses dados seriam usados contra elas. E está dizendo: olha, agora a gente oferece todos esses dados através das redes sociais, através dos sites de compras, etc, etc, etc. Ou seja, há uma exposição voluntária. Mais uma vez, eu acho discutível essa ideia de que nós nos expomos voluntariamente, né? Pensa nesse tempo de pandemia em que nós ficamos o tempo todo dentro de casa, alguns momentos quase que isolados completamente no mundo externo. O único meio de comunicação com o mundo externo, e talvez o único meio de manter o mínimo de sanidade emocional, era manter esse contato com o mundo exterior através das redes sociais, ou conseguir comprar comida, ou abastecer a casa através dos sites de compras. Nós não temos assim tanta opção de querer dizer não às redes sociais, né? Então, é uma exposição voluntária, entre aspas, no meu modo de ver, né? Eu questionaria esse modo de encarar as coisas dele, né? Ela é voluntária, uma série de observações e de questionamentos. E para terminar, Byung-Chul Han fala de resistência, né? Na página 50 ele diz, né, só uma frase: está na hora de organizar mais uma vez uma resistência contra o totalitarismo digital iminente, né? Ele indica uma saída para isso. A saída é resistir, mas ele não diz como nós poderíamos resistir, né? E sobretudo como poderíamos resistir estando nós hoje, eu diria, né, porque esse texto é escrito antes da pandemia, mas como é que nós resistiríamos, por exemplo, em tempos de pandemia, né? No momento em que eu não posso ir para as ruas, no momento em que eu não posso
em tempos mais difíceis da pandemia, que a gente não podia sequer ir ao supermercado, né? Talvez no Brasil isso não tenha acontecido, mas em alguns lugares do mundo as pessoas tinham que literalmente pedir tudo pela internet, né? Ou alguns grupos de risco, mesmo podendo ir até, por exemplo, o supermercado comprar comida, evitavam isso porque não tinha vacina e elas estavam correndo um risco muito alto, né? Então, como é que a gente resiste numa circunstância como essa? Quer dizer, eu diria assim, devemos ser críticos em relação a esse mundo digital, a essa coleta de dados que é feita sobre nós, a venda dos nossos dados. Temos que ser críticos, é óbvio, temos que ser cuidadosos no oferecimento dos nossos dados, mas temos que pensar também que esse mundo digital nos favorece em diversos aspectos, e eu acho que muitos de nós conseguimos sobreviver a essa pandemia exatamente porque esse mundo digital existe. Então, eu sou professor, eu pude continuar me comunicando com os meus alunos, eu pude continuar dando aula, eu pude continuar fazendo o meu trabalho graças à tecnologia, né, oferecida pelo mundo digital. Eu pude comprar algumas coisas graças à tecnologia, então há um lado positivo, né? Então, vamos dizer assim, como todas as coisas, tem um lado perverso e tem um lado extremamente positivo, né? Eu, como fã, como admirador desse mundo digital, do mundo tecnológico, mas também como crítico às formas de totalitarismos, incluindo o totalitarismo digital, tenho que olhar avaliando especificamente esse mundo digital, sem achar que ele é plenamente bom, sem achar que ele é plenamente ruim. Bom, espero que esse texto e os comentários e análise desse texto tenham trazido alguma luz para você acerca desse mundo em que nós vivemos. Tá bom? Espero que eu tenha ajudado. Tá? Espero te encontrar num próximo vídeo. Um abraço e até lá!